Se tu tá com dor de garganta e toma tanto gelado a ponto de teu corpo esfriar e tu ficar com frio, por outro motivo vai, entendeu? Então digamos que é mais uma precaução. Né? Mas se tu for tomar um sorvetinho, tá com dor de garganta, tenho certeza que, né, se não for exagerado, não vai não. Eu escrevi na Rafa também, se Galerinha, olha só um outro exemplo clássico aqui, ó. Eu tenho um raio chegando com um certo ângulo desconhecido de um material que eu conheço o índice de refração. Esse raio foi para o ar com um ângulo de refração de 60 graus. O cara te perguntaria, qual é o ângulo de incidência? N de chegada, é claro, né? Vezes seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída, vezes o seno do ângulo de saída. Agora olha só, galerinha, às vezes a questão foge dos 30, 45, 60. Basta ele botar uma tabelinha, né? Seno de 10, seno de 20, seno de 30. Né? Isso poderia acontecer. O raiz de 3 é o índice de refração do material X. Seno de I eu vou ter que descobrir para depois achar o I. O N do ar é 1. E o seno de 60, que é o ângulo de saída. Raiz de 3 vezes seno de I fica igual a raiz de 3 sobre 2. Vou dividir por raiz de 3 ambos os lados. E já que o seno de I está dando 1 sobre 2, tu pode ir numa tabelinha e descobrir que o I vale 30 graus, como o amigo percebeu de antemão. Muito bom, 30 graus. Então tu vê, cara, ó, grande chance de acontecer ou alguma coisa daquele tipo, que eu chamei de, né, não chamei, mas deveria ter chamado de exemplo 1, ou algo desse tipo, exemplo 2. Claro que dá para complicar se quiser, claro que dá para deixar uma interpretação do mal, né? Mas por enquanto a gente tem que aprender os casos clássicos aqui, o básico. Agora, pois, olha só, o negócio é o seguinte, uma coisa para deixar bombada a segunda lei da refração. Porque se nós ficarmos com ela nesse formatinho clássico ali, ó, mesmo que seja o NA sobre NB igual a seno de R sobre seno de I, qual é a limitação dessa fórmula? Eu só vou usar para a refração da luz, porque índice de refração só serve para luz. Mas nós não acabamos de ver nessa região do quadro que NA sobre NB é a mesma coisa que VB sobre VA? Era o contrário, lembra? Com essa fórmula já nesse formato, já serve para todas as ondas que existem, porque toda onda tem velocidade. Então se tu quiser brincar de refração do som, use ela nesse formato, porque tu não vai ter o N do som, não faz sentido. Tu vai ter a velocidade do som, certo? No ar e num outro material, no ar, no aço. Aí pode calcular com que desvio essa onda sonora vai sofrer. Mas, quando nós brincamos de onda, nós falamos da equação fundamental das ondas. Veja o que uma lambda faz, nós brincávamos. É ou não é? Certo? Dá uma olhada, se eu colocar no lugar do VB, lambda B vezes frequência B, no lugar do VA, lambda A vezes frequência A, o que de uma onda nunca muda? Comprimento de onda pode mudar, comprimento de onda pode mudar. A frequência. A frequência de uma onda é a carteira de identidade da onda. A onda nasce com uma frequência, vai morrer com a mesma frequência. Pode mudar a velocidade, pode mudar o comprimento de onda, a amplitude pode mudar, mas a frequência é o RG da onda. Pessoa, nasceu, faz o RG. Se for honesta, morre com o mesmo RG. Se for bandido, que nem alguns governantes, aí tem 3 RG os caras. 5 CPF, é bandido. Pessoa honesta, nasceu, tem um RG, um CPF, morre com ele. Roubaram, professor, faz outro com o mesmo número. Porque tu é honesto, tu é bandido. Bandido troca de identidade. Gente honesta não. Onda é assim, onda é honesta. Ela nasce com uma frequência e morre com a mesma frequência. Já que a frequência é a mesma, ou agora a fórmula bombou. NA sobre NB é igual a seno de R sobre seno de I, que é igual a VB sobre VA, que é igual a lambda B sobre lambda A. Se o problema de refração não falar só de N ou só de velocidade, se ele falar em comprimento de onda, também dá para matar a charada, certo? Então agora a fórmula está Ninja Mutante Power Plus. Não pensem que no vestibular vocês vão ganhar ela assim, não. No vestibular tu ganha essa parte, às vezes até no formato que eu gosto, às vezes tu ganha nesse formatinho, até porque um cruz credo ali pra ti é piada, né? Tenho certeza disso. E tu também ganha que N é igual a C sobre V. E se tu quiser, tu faz C sobre VA, C sobre VB, divisão de fração, e aí brota aquilo ali. E vai ter na prova também a equação fundamental
das ondas. E aí, se tu sabe que a frequência é constante, tu bota no lugar da velocidade lambda sobre f, corta os f's e cria a tua fórmula bombada. Mas a fórmula não vem ninja mutante desse jeito, tá, galera? Então essa aí sim, a fórmula ultra mega power bombada da refração NA sobre NB é VB sobre VA, que é igual a lambda B sobre lambda A, que é igual a seno de R sobre seno de... Isso aí vai matar qualquer problema de refração, cara. Pode ter certeza, nenhum problema de refração vai sobreviver com a adequada aplicação dessa fórmula monstro. Ou não vai usar a tripa toda de uma vez só, né, cara? Pela madrugada. Tu ou usa isso e fica feliz, ou tu usa só esses dois ali, ou só esses aqui, tá beleza? Tá? Então tem que escolher o que tu quer, né? Eu tenho o ângulo e tenho o índice de refração. Usa só a parte do índice do ângulo. Eu tenho índice de refração e lambda. Já dá pra fazer uma brincadeira direta agora aqui, do lambda pro índice de refração. Certo? E para encerrar o nosso bate-papo, passar a tarefa, vamos à velocidade da internet, lembra? Como pode, né, cara? Eu aqui digito uma coisa no Google, meu computador vai lá nos servidores que estão em outro país, busca informação e responde para mim em menos de um segundo, eventualmente. Como pode essa informação viajar tão rápido? Claro que nós estamos usando a própria luz para essa informação ser transmitida de um lugar para o outro. Vamos falar como é que o indiano maluco teve essa sacada de criar a fibra ótica. Muito bem. Imagina só, meio A e meio B. Lá vem um raio de luz. Já que se afastou da normal, eu concluo que a velocidade aumentou. Quer dizer que qualquer raio de luz que passe do meio A para o meio B vai sofrer um aumento de velocidade e, consequentemente, se afastará da normal. Concorda comigo? Tu concorda, então, que sempre que a luz vier deste meio hipotético A para o meio hipotético B, o ângulo de incidência será sempre menor que o ângulo de refração? Se eu aumento esse, aquele ali aumenta também. Se eu diminuo esse, aquele dá uma diminuída. Mas independentemente do valor deles, o R tem que ser maior que o I devido à natureza dos meios, do meio A e do meio B. Tranquilo? Então eu te pergunto, se eu for aumentando o I, o R vai aumentando também. Quem é que vai chegar a 90 graus primeiro? O R, né? Eu bati na tecla, o R é maior sempre. Então deve acontecer uma situação na qual o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração já é 90 graus. Essa situação, justamente, é chamada de caso limite. E isso porque, para ocorrer refração, o ângulo de chegada tem que ser igual ao limite ou menor. Porque se nós tentarmos aumentar o ângulo acima desse ângulo limite, a própria intuição já mostra que o raio, em vez de penetrar, vai refletir na superfície de separação entre os meios. Então tu vê, ó, se eu no laboratório, isso é um pouco assustador a primeira vez que tu faz, porque tu vê assim, é um material transparente, cara. É outro maldito material transparente, tá isso com um laserzinho lá na tua mão no laboratório. Tu bota o laserzinho, o laboratório tá escuro, tu vê o laser vindo e penetrando no líquido. Dá pra ver o raio lá. Aí tu pega com a mão e muda o ângulo. Tu vê, putz, olha lá que bonito, o raio ficou preso nas superfícies entre os meios. Dá pra ver a superfície ficando vermelhona, assim, se o laserzinho é vermelho, né? Se tu aumenta um pouco mais, já reflete e é um pouco irritante porque tu fica te perguntando, porra, esse material B não é transparente, caramba. Se ele é transparente, a luz deveria penetrar nele e ela não penetra. O mais absurdo é que no espelho apenas 75% da luz reflete. O espelho que tu te vê na tua casa. E tu te vê com nitidez, né, cara? Eu me olho no espelho, meu Deus, que é isso, cara? Né? Os poros ali, os cravos, meu, que horror. E eu vejo que nítido, né? Mas quanto por cento da luz está voltando pro meu olho? Só 75%. Quando eu olho vocês, eu vejo com mais nitidez do que quando eu me olho no espelho. Porque quando eu me olho no espelho, só 75% da luz está voltando. Quando eu te olho ao vivo, 100% da luz, né, que penetra no meu olho vai ser captada ali. Essa reflexão, cara, ela é tão foda
que 99,9% da luz é refletida. Ou seja, só um átomo do mal ali deve ter absorvido um fóton ou outro para ele, que é do mal. O resto tudo liberou. Por isso que esse fenômeno amarelinho ali é chamado reflexão total. Nome justo, né? O total, né, cara? Porque 99,9% da radiação foi refletida. Muito mais ninja do que a reflexão de um espelho, que já é boa. Cuidado, galerinha. Tem duas coisas que devem ser respeitadas para acontecer o que aconteceu com aquele raio amarelo. Para que a reflexão total ocorra, tem duas condições que devem ser respeitadas. Primeira condição, a luz tem que ir de um meio de menor velocidade, porque a luz tem que se afastar da normal. Ela tem que ter a tendência de querer voltar, senão não tem jeito. Ou seja, pode ocorrer a reflexão total com a luz vindo de B e indo para A? Jamais, jamais. Segundo, não adianta a luz vir do meio de menor velocidade para o meio de maior velocidade e o ângulo de chegada for menor que o ângulo limite. Porque aí vai acabar acontecendo o que aconteceu com o raio rosa. Refração. Para ocorrer reflexão total, além de a luz aumentar de velocidade, condição 1, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Essas duas condições respeitadas, vai ocorrer reflexão total. Vai ocorrer reflexão total. Dá até para a gente usar o caso limite para calcular a partir de que ângulo acontece essa reflexão total. Qual era o ângulo de refração no caso limite mesmo? 90. Vamos aplicar a lei Snell-Descartes então do meio A para o meio B. N de chegada vezes seno de chegada, que eu chamei de L. Estou olhando para o raio laranja, tá, galera? Vai. N de saída, que é o NB. Alguém lembra lá do primeiro ano do círculo trigonométrico, seno de 90? Seno de 90 é 1. Vou dividir ambos os lados por NA. Ó, é assim que se calcula o seno do ângulo limite. É muito comum nos vestibulares, nos materiais aparecerem assim, ó, N menor sobre N maior. Claro, né, cara? O seno, o máximo que existe para seno é 1. Então é claro que a divisão dos N's tem que dar menor que 1, né? Senão não existe. Mas cuidado, cara, se tu fosse tentar calcular o índice de refração com a luz indo de B para A, tu ia fazer a divisão contrária, N maior sobre N menor. E nesse caso ia dar maior que 1, mostrando que não existe ângulo limite naquele caso. Porque só vai existir ângulo limite do meio mais refringente para o meio menos refringente. Tá? Então aqui a outra, o vestibular geralmente fornece a equação do ângulo limite. Eu não acho legal, porque eu acho que o aluno deve conhecer a situação limite e deve conseguir aplicar a lei Snell-Descartes nela, né? E aí de mão própria achar a formuleta. Tu imagina, né, cara? Tu olha, a galera está estudando isso há 10 anos. Que legal, reflexão total, né? Oh, que legal. O joalheiro manja disso, porque na hora de lapidar as arestas do diamante, ele o faz de tal forma que a luz que penetra no diamante, ao sair, ultrapasse o ângulo limite e a luz fique presa no diamante. E aí ele fica mais brilhante. Então tu vê, o diamante tem aquele formato clássico, né? Não é para bonito só assim de, ai, que bonito que ficaram as arestas. É porque desse jeito ele prende a luz melhor, fica mais brilhante. Tu vê, tem a ver com reflexão total. Então, né, um cara que é especializado em polir diamantes, ele estudou reflexão total, ele sabe qual é o índice de refração do diamante, ele sabe que ângulo, então, que é o ângulo limite para a luz ficar presa no diamante, ele lapida o diamante respeitando isso. Olha só que refinado, né? Mas aí vem o indiano, legal, luz, coisa lá. Cara, que legal, cara. Ele foi pro laboratório e criou um fio bem fininho, feito de duas camadas de materiais transparentes. Uma camada que é o núcleo, vamos chamar de material X, transparente. Uma outra camada por fora de um outro material também transparente, Y. Claro que para não machucar minha fibra ótica, eu vou encapar ela depois com alguma coisa protetora e opaca. Só para, certo? Para proteger. Tu olhar uma fibra ótica, lembra muito um fio de nylon. Lembra muito um fio de nylon. Parece que é um fio de nylon. Um fio de nylon. Mas, na verdade, ele tem duas camadinhas ali, né? Não é só uma camada de nylon transparente. Tem uma camada interna e uma camada externa. Aí o indiano pensou, pô, se eu jogar um raio de luz aqui dentro,
Eu vou escolher o material X e o material Y de tal forma que a velocidade no X seja mais lenta que a velocidade no Y. Ou seja, Nx é maior que Ny, porque assim Vx, beleza? Quando essa luz tentar passar do material menos veloz para o material mais veloz, ela vai tentar se afastar. Mas como esse ângulo de incidência já é grande, já superou o ângulo limite, e assim ocorrem sucessivas reflexões totais. E a luz entra então no fiozinho fininho de um lado e sai do outro conservadinha devido às várias reflexões totais. No início a galera assim, ô indiano, vai fazer o que com isso? Esse material aí é o bicho para transmitir informação, porque a gente usa a velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe, né? Certo? Então, na hora que os fios metálicos para transmissão de informação já não forem o suficiente, o pessoal vai comprar minha fibra ótica para ligar o mundo. Só que quando o indiano inventou isso, não existia fibra ótica, não existia computador que operasse com fibra ótica, não existiam máquinas que operassem com fibra ótica, não existia instalador de fibra ótica. O mundo da fibra ótica não existia. Ele, não, um dia vai acontecer. Ele gastou o dinheiro que ele tinha e que ele não tinha produzindo fibra ótica. E os amigos chamando ele de louco. Tu é louco, cara. Estás investindo $50 mil na produção dessas porcaria que ninguém quer comprar porque ninguém usa essa merda. Tu tá doido. Ele, não. E passado algumas décadas, a galera se convenceu que o indiano estava certo. Porra, como a gente quer fibra ótica? Quem é que tem fibra ótica? Só o indiano tem fibra ótica. Quanto? Muita, porque ele passou décadas produzindo uma coisa que visionariamente ele sabia que a galera ia querer no futuro. Tu imagina, ele deve ter ganhado R$1 ou R$2 nessa época, né? Certo? Então tu vê, né, cara, o pai da fibra ótica, que visão de futuro. A galera chamando ele de louco, ele, não, espera que vai dar certo. Então é uma lição até de empreendedorismo aí, a criação da fibra ótica, que funciona por reflexão total. Boa. Na verdade é o seguinte, ó, o computador, ele trabalha internamente com ou corrente elétrica ou não corrente elétrica, certo? Corrente elétrica 1, não tem corrente elétrica no fiozinho, 0. Né? Em binário o computador opera, né? A mesma coisa a memória do computador, são quadradinhos quase atômicos, bota campo magnético para cima, 1, bota campo magnético para baixo, 0. E esses uns e zeros formam uma linguagem de computador, né? Ah, então peraí, quando a corrente elétrica passar, acende a luzinha, 1. Corrente elétrica não passa, não acende a luzinha, 0. Sai piscando que nem uma louca essa luzinha, pisca é 1, não pisca é 0. E aí a gente consegue então, com o piscar quase como um código Morse, a gente consegue transferir informação, certo? Muito bom. Ô galerinha, não se esqueçam, para que a fibra ótica funcione, o material do núcleo tem que ter um índice de refração maior do que o material da casca, senão a luz vazaria pela fibra ótica, beleza? Outra, vamos lá, vamos pegar a fibra ótica, vamos conectar os servidores brasileiros, passar pelo Atlântico, chegar na Europa, que seja, instalar a fibra ótica lá. Não pensem em vocês que vai ser um único fio, tá, daqui até lá. Vai ter que ter estação retransmissora desse pulso. Apesar de a reflexão ocorrer com 99,9% da energia conservada, esse 0,1% que a gente perde, chega uma hora que ele faz a diferença e o impulso luminoso está fraco. Tem que ter um computador lá que receba esse pulso e faça o pulso mais forte, repetido adiante. Então não é um tubo de fibra ótica daqui até a PQP, tem estações retransmissoras, só para te saber. Outro, um aluno me perguntou esses dias, como é que enterra isso no oceano, cara? Tu imagina a mão de obra. Tem que ter um navio, tem que ter gente especializada, um navio ninja, é uma operação milionária. E aí tu vai enterrando já o cabo com milhares de fibra óticas para atender vários clientes. Tu vai enterrando mesmo, o navio já é todo especial. Tem uma máquina lá no fundo que está filmando, porque às vezes é muito fundo, não dá para colocar mergulhador aí pro controle remoto, que tu vai enterrando no fundo do leito. Passa depois um outro barco enterrando a fibra ótica. Então é uma operação ninja, né? Às vezes o mais louco ainda não é nem a física, que é uma física básica por trás do fenômeno, né? É a técnica da engenharia para tu fazer a coisa acontecer, né? Eu vou te confessar que apesar de ter feito engenharia mecânica, eu abro um relógio às vezes, um relógio velho lá, vejo aquelas engrenagens minúsculas, todas perfeitamente encaixadas, não me conformo. Como é que faz essa merda, cara? Como é que faz, monta, dá certo e ainda fica marcando o tempo? E às vezes automático, né? Tu com movimento carrega aquela porcaria, que merda é essa? Incrível, né, cara? O ser humano é um bichinho doentio.
Fibra ótica. E agora foi, hein? Deixa eu ver se eu esqueci de algum aspecto aqui. É isso, meu querido. Ele ainda fala duas coisinhas ali que eu não falei, ó. Duas coisinhas que ele comentou que eu ainda não comentei. Muito antes da fibra ótica aparecer, os cientistas queriam, os caras que mexiam com ótica queriam o seguinte, né? Pô, se a gente conseguir fazer a luz, fazer uma curva, né, cara? Seria tão legal fazer a luz fazer uma curva, sei lá, de 90 graus. Alguns falavam, bota um espelho, pô, bota um espelho. Não tem problema. Tu quer ver ali? Tu quer ver ali sem meter a cara ali? Bota um espelho, pô, né? Deixa eu pegar um espelho aqui, deixa eu ver. Ih, tá ali o cara tá ali. Concorda comigo? Né? Tem arma que é assim, né? Vem um espelhinho dando na ponta da arma. Então antes de tu meter a cara e tomar tiro, tu bota a ponta da arma, com o espelho tu vê se o cara tá lá, pra tu poder atacar. Tem arma hoje em dia, inclusive, que ela dobra, né? Não sei se vocês já viram. Tem arma que dobra. Tu pega lá, dobra, o canhão dela fica na parte dobrável, então tu consegue botar a arma e atirar daqui, ó, e tá metralhando pra lá. Ninja, cara, tem arma que tem essa sofisticação já, certo? Como que o bala faz a curva? Não é que a bala faz a curva, é que assim, ó, o sistema de ó, a arma tá aqui com o cano, o canhão que vai disparar a bala tá aqui. A parte que segura e a dobradiça ficam depois. Tá beleza? Então, na verdade, a bala ela é disparada no cano. E só a parte de segurar da arma que tá dobrada. Aí tem mecanismo que conecta essa parte nessa, né? Beleza? Então não é que a bala vai ser disparada e vai fazer a curva, isso é arrebentar a arma. A bala já é disparada na direção correta. Certo? Os caras então queriam algo melhor que espelho, que pudesse fazer a luz fazendo uma curva de 90 graus, por exemplo, ou 70 graus, mas melhor que espelho. E para refletir melhor que espelho tem que ser reflexão total, então tem que usar algum material transparente para fazer a brincadeira. Aí um sujeito teve a seguinte ideia: vou pegar um prisma de vidro, mas não é um vidro qualquer, é um vidro especial, depois nós vamos calcular que vidro é esse, e vou fazer a luz chegar por aqui, ó, porque se ela chegar por aqui ela vai passar reto, já que o ângulo de incidência é zero. O ângulo com o prisma é 90, mas a reta normal estaria aqui, né? Se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração tem que ser zero. Porém, quando a luz for tentar sair do material do prisma para o ar, né? O ar, vai querer aumentar de velocidade. Se esse ângulo aqui, que é 45 graus, for maior que o ângulo limite, em vez de a luz ir para o ar de novo, ela sofre reflexão total. E já que aqui é 45 graus e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Faz 90 graus. Faz 90 graus a luz. Só que cuidado, hein? Não vai querer fazer isso em casa com um vidro qualquer que não vai funcionar. Para que ocorra a reflexão total com ângulo de 45 graus, deixa eu ver, o seno do ângulo limite é igual ao n menor sobre o n maior. O ângulo limite ali é quanto? 45 graus. O n menor eu quero descobrir, o n menor é o do ar, o n maior eu quero descobrir. N maior. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. N maior, que é o material do prisma, igual a 1. N maior vai ficar igual a 2 sobre raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai dar raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que é a raiz de 2. Ou seja, se fosse raiz de 2, o raio sairia por aqui. Situação limite. Então, para que isso funcione, o n tem que ser maior que raiz de 2. Um pouquinho maior. Quanto é que é a raiz de 2? 1,41 não é o suficiente. Agora, 1,42 já é o suficiente. 1,42 já é o suficiente para tu usar esse prisma e fazer a luz desviar 90 graus. E eu pergunto, como é que essa porcaria desse prisma já salvou a tua vida? Por que tu deve a invenção do prisma de Amit? Por que o prisma de Amit salvou a tua vida? Aonde? Como? Loucura, né, cara? Os microscópios funcionam com prismas os mais eficientes. Sem o avanço óptico de criar prismas que dobrassem a luz, dobrassem entre aspas a luz, nós não teríamos o avanço da biologia suficiente para inventar os antibióticos que tu já tomou várias vezes e que te salvou da morte com uma infecção idiota às vezes, né? Então tu vê,
Famoso Amit inventou um prisma, que babaca. Não, amém, graças a Deus, porque sem esses avanços óticos a biologia não teria avançado o suficiente, a medicina não teria avançado o suficiente para nos salvar de infecções bobas de garganta, por exemplo. Mas aí um outro sujeito olhou o prisma do Amit e pensou, é melhor fazer, já vamos então desviar, fazer a luz voltar. Vou fazer a luz bater e voltar sem perder energia. Vou pegar o mesmo prisma do Amit, só que vou fazer assim, ó. Vou fazer a luz entrar aqui com 0 grau, então ela passa reto. Sofre uma reflexão total, sofre outra reflexão total e retorna. Então tu imagina, né, um instrumento óptico, como isso é eficiente, né? A luz às vezes está indo na direção oposta do usuário, tu quer que essa luz bata no olho do usuário, puta, bota um prismazinho. Na verdade até binóculo tem prisma, tá galera? Até binóculo tem prisma, não sei se tu já viu, né? O binóculo ele tem a parte de entrada da luz bem afastado, mas quando a luz penetra no teu olho é bem juntinho, certo? Para tu conseguir aproximar a luz, né? Se tu desmontar o binóculo do teu pai, não faça isso, tu vai ver que lá tem um prismazinho, certo? Tem um prismazinho. Então, ó, esse prisma na verdade é o mesmo que esse, é só usado numa posição diferente. Esse aqui é chamado prisma de Porrot. Porrot e Amit. Professor, vou ter que decorar o nome do cara? Olha, cara, se tu tiver que decorar o nome do cara é porque o cara que fez a prova vestibular é cretino. Porque, né, tanta física bonita pra te cobrar. Cobrar qual é o nome do prisma tal? Ah, merda. Mas, né, num caso de medicina, né, o cara acaba decorando uma vez para não perder a vaga só por causa do nome, né, cara? Imagina, né, não passei em medicina que eu esqueci o nome dos prismas de reflexão total. Seria terrível. Então, ó, prismas, sacanagem, né, cara? Prismas de reflexão total. Agora foi! Só não vou dar bicuda porque tem a tarefa para corrigir. Reflexão total. Anota, meu querido, são 2 aulas de tarefa, hein? Quero ver o mesmo índice de sucesso aí dessa tarefa passada. Dez e 11. 10 e 11. Várias da UFSC, que beleza. E 18. 10, 11 e 18. Isso é o mínimo. Se tu tem tido dificuldade, faça mais, faça um pouco mais. Discutam entre vocês essas questões. Né? Às vezes aqui o cara, eu estou corrigindo, e é a primeira vez que o cara vai refletir sobre a questão, não vai dar tempo do cara entender o que está acontecendo. Às vezes pega o amigo ninja, cara, como é que tu fez isso aqui? Discute com ele, aí mesmo depois disso, quando eu for corrigir, tem mais chance de absorver. Que horas que encerra a nossa aula? Vocês foram guerreiros, hoje eu falei mais que o homem da cobra, estão liberados. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Se alguém quiser ficar os 3 minutos que estão faltando para tirar alguma dúvida, fica à vontade. Obrigado.